Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor Holding, onde nós comentamos sobre temas de holding, proteção patrimonial, planejamento da sucessão, voltado para advogados, contadores e pessoas que se interessam pelo tema. E hoje eu tenho aqui comigo o Lauro Nagamini, que é assessor de investimentos da InvestSmart. Ele é engenheiro civil de formação pelo Mackenzie, com MBA em Investimentos e Private Banking pelo IBMEC e é certificado em criptoativos pela Ancor. Lauro, seja muito bem-vindo. Se quiser, pode se apresentar também. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você no seu podcast. Obrigado, Laura. E vamos falar um pouquinho sobre investimentos, né? Algo que é importante para, acho que todas as pessoas, todos os profissionais, então, tanto o nosso aluno, advogado, contador, quanto também para as pessoas, para os clientes desses profissionais. Acho que é bacana o profissional saber, pelo menos olhar e entender o que ele está vendo quando ele está analisando o patrimônio, né, de um cliente que, afinal de contas, quem trabalha com holding está olhando para isso, olhando para o patrimônio. E uma das primeiras coisas que eu quero te perguntar, Laura, quando a gente pega ali o imposto de renda, né, um dos primeiros documentos que a gente pede para o cliente é o imposto de renda dele. E a gente vai olhar lá os imóveis, que é uma das primeiras coisas que a gente busca informação, mas a gente vê aquela sopa de letrinhas, aquele monte de siglas, LCI, LCA, CRI, CRA, fundo disso, fundo daquilo, Bitcoin, Ethereum, a gente vai vendo aquela lista e ia te pedir primeiro para esclarecer um pouquinho o que é cada uma dessas coisas para o público que eventualmente não sabe o que são esses tipos de ativos. Claro. Como você disse, né, hoje existem muitos tipos de investimento e o mercado financeiro é interessante porque ele nunca para de crescer, de inovar. Hoje existem muitos produtos novos sendo lançados também. Então, tem investimentos que a maioria das pessoas não conhecem e aí vocês, né, como advogados, podem se deparar com algumas nomenclaturas novas que até vocês podem não conhecer hoje, né? Então, só para explicar um pouquinho, né, esse mundo de investimento, né, a gente pode definir os investimentos em dois grandes guarda-chuvas, digamos assim. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de renda fixa, né, que renda fixa, para a gente traduzir numa linguagem mais entendível, quando você investe em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para alguém, ou para o governo, ou para o banco, ou para uma empresa privada. Então, esse é o mundo de renda fixa, nada mais é do que uma dívida. Então, você está investindo uma dívida. Então, quando você vai fazer esse investimento, né? Primeira coisa que você tem que entender se para quem você está investindo é um bom pagador. Com certeza, com Então, né? certeza. Esse é o maior risco que você tem que analisar. E aí, o outro guarda-chuva maior, que é bem amplo também, é a renda variável, que aí entram os investimentos em ações, o famoso hoje fundo imobiliário, que Sim, tem muita gente querendo investir em fundo imobiliário. Agora também foi criado o FIAGRO, fundo de infraestrutura, que são similares ao fundo de imobiliário também, que você investe lá, compra lá, ele paga um dividendo mensal lá para você. perfeito. E então são mais ou menos esses dois principais guarda-chuvas, né? E aí depois vem os tipos particulares de investimento, né? Que tem lá. Então, por exemplo, quando você vê lá um CDB, nada mais é do que uma renda fixa de banco, emitido por um banco. Então, quando o cliente está investindo em CDB, ele está emprestando dinheiro para o banco. Então, existem CDB, CDB é certificado de depósito bancário, né, esse é o significado. LCI é letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, tudo isso é emissão bancária. Aí depois tem o famoso Tesouro Direto, né? Que hoje em dia também tem uma procura muito grande. Tem muita gente na internet falando muito de Tesouro Direto, né? Sim, E é importante falar que Tesouro Direto não é um investimento. Tesouro Direto é uma plataforma do governo federal que você vai lá e compra direto do governo. E quando você vai vender, você também vende direto para o governo. Então, e aí lá dentro é importante dizer que Tesouro Direto não é um tipo de investimento só, então são 5 tipos de investimento, né? sim. É como se ele fosse um grande balcão, né? E Isso, você pode vir aqui comprar e vender esses 5 títulos para mim. Eu vendo e eu compro, e você pode vir aqui negociar comigo. exatamente. Então o Tesouro Direto é um programa do governo que foi criado em 2002. Então, teoricamente, em relação a outros investimentos, ele é recente, né, digamos assim. Completou 20 anos de idade agora. E então quando você investe em tesouro, você está comprando e vendendo direto para o governo. Uma das vantagens tem liquidez diária, né? Então, liquidez diária é assim, é um termo que a gente fala que você pode comprar
você pode investir e resgatar no mesmo dia, né? Perfeito. Qualquer dia da semana, semana útil, né? E então, traduzindo um pouco, o que todo mundo mais conhece é o Tesouro Selic, Sim. que é um título pós-fixado, né? Pós-fixado significa que você não sabe qual é a rentabilidade hoje. Você só sabe quanto rendeu no final, porque ele depende da variação da taxa Selic, que é um índice que é estabelecido pelo Banco Central, né? Sim. E esse índice ele varia, né? De acordo com a necessidade do governo de controlar a inflação. Então, quando a inflação sobe, o Banco Central precisa subir essa taxa de juros, que é a Selic. Quando a Selic aumenta, o seu investimento no Tesouro Selic também aumenta, ele vai render mais. E quando o governo ele vê que a inflação está mais comportada, ele vai reduzindo a taxa Selic e o seu título vai render menos. Mas ele continua rendendo positivo. Essa é uma coisa importante. Perfeito. Já os outros dois tipos, que depois também tem um subtipo são um pouco diferentes. E aí que entra um pouco de risco que você comentou, que as pessoas acham que renda fixa é fixa, que rende sempre Exato. igual. E na verdade, não, né? A renda fixa, existem dois tipos de renda fixa que não rendem sempre igual. Eles podem ter rentabilidade negativa. Sim. Um deles é o tesouro pré-fixado. Então, quando você vai investir em tesouro pré-fixado, nem sempre ele vai ter um rendimento positivo. Pode ser que o seu investimento tenha um retorno negativo. Para explicar, né, aquela história da curva, né? Ou seja, se eu segurar até o final, eu vou ganhar. Mas se eu resolver Isso. vender antes, pode ser que nesse momento ele está valendo menos do que, talvez até menos do que eu investi, né? Uhum. Explica um pouquinho essa parte da curva e a gente volta já para esse tema da renda fixa. Eu estava até pensando aqui hoje de manhã, né? Fazer uma analogia. Boa. Não sei se todo mundo conhece o que é desconto de duplicata. Talvez sim, talvez não. Tá, Vamos lá, eu tento ajudar também pensando aqui. tá. Vamos supor que você tem a sua empresa e você faz um faturamento. Só que o seu cliente não vai te pagar agora, vai te pagar só daqui 30 ou 60 dias, por exemplo. Perfeito. Só que você não tem caixa agora, você precisa de um dinheiro agora para poder pagar os seus fornecedores. O que você faz? Você pega essa nota fiscal, vai no banco e fala, ó, eu tenho essa nota aqui. Quanto que você me dá de dinheiro hoje para você receber essa nota do meu cliente daqui 30 ou 60 dias? Então, quando você faz isso, o banco você vai lá e negocia o desconto da duplicata. Sim. Então, você vai pegar o dinheiro hoje, só que menos. Vamos supor que a sua nota é de 100 mil, só que o banco descontou uma duplicata, vamos chutar um número mais fácil aqui para ficar entendível, 10%, você pegou 90. Perfeito. Só que isso é assim, você já recebeu esses 90 mil. Só que no investimento é como se você pudesse devolver esses 90 mil e pegar a sua nota de volta. E aí você Aquela faz- duplicata é um título. Certo. Então, o tesouro pré-fixado funciona assim. Você investe hoje sabendo quanto que você vai receber se ficar com o título até o final. Então, Perfeito. vamos supor que você pegou um título hoje a 10% ao ano. Se você segurar esse investimento até lá, você vai receber 10% ao ano. Só que o que acontece, devido à questão da taxa de juros que fica subindo ou descendo, aí a gente fala de juros de mercado e não juros, Sim. não a taxa Selic, né? Esse valor de 10%, ele fica mudando a todo momento. Hoje é 10%, amanhã pode ser 9,90, no outro dia pode ser 9,80, e aí, ou ao contrário, ou subir. Então, Sim. 10 e pouco. Então, sim, como a gente sabe quanto que a gente vai receber no final, a gente descobre, na verdade, a gente está pagando ou menos ou mais hoje. Uhum. Então, se eu quiser vender no meio do caminho e não esperar até lá, se a taxa de juros subir, o meu título vale menos. Uhum. E Sim. se a taxa de juros diminuir, o meu título vale mais. Então, o tesouro pré-fixado Ele é variável na prática. ele é Acho que a variável. gente pode trazer duas analogias, né? O primeiro título que você falou, que é o Tesouro Selic, ele é pós-fixado, é que nem a conta de telefonia. Eu não sei o valor final, depende de quanto eu vou gastar. Eu sei o valor Isso. base, eventualmente, mas vai depender dessa variação de gasto. Ou seja, vai depender de quanto o governo vai estar naquele momento pagando pelo título, né? Ou seja, depende da variação da Selic. Subiu, paga mais, caiu, paga menos.
O pré-fixado eu já tenho a taxa definida, é 10. Agora, vamos supor no exemplo que você deu, né? Com a analogia quadruplicada, que eu acho uma boa analogia. Eu tenho hoje 100 mil que eu coloquei nesse título, 10% em um ano. Então, a expectativa é que daqui a um ano, né, dezembro do próximo ano, na data que a gente está hoje, eu vou receber 110 mil. Chegou no meio do ano, o que aconteceu? Os juros, o governo subiu os juros. Então, poxa, se eu tivesse naquele outro título que é pós, eu estaria ganhando mais. Então, ninguém quer esse título aqui que está pagando Exato, menos. Aí eu falo, ô governo, eu estou precisando da grana hoje, eu achei que dava para eu esperar até dezembro, mas não vai dar, eu vou precisar. Quanto você paga? Mudou aqui a minha taxa, querido, eu te pago 90. Não te pago os 100 e muito menos os 110. 110 eu te pago para você ficar até o fim. Te pago 90 hoje. Aí você pode falar, tá bom, então me dá os 90 que eu estou precisando. Ou não, tá bom, vou esperar até o vencimento. Agora, se os juros cai, é o contrário. Poxa, o meu título está pagando mais do que o título que flutua. Então, meu título está valendo mais, pode ser que mais pessoas queiram comprar. Pode ser que agora ele está valendo 120. Então, é hora boa para vender, porque eu vou ganhar mais do que se eu esperar até o fim. exatamente. Então, esse é o tesouro pré-fixado. E aí depois tem o tesouro IPCA, que ele paga a inflação e mais uma parte pré-fixada. Então, o que acontece? Pela parte da inflação, você vai estar sempre tendo um rendimento positivo. Então, a parte do IPCA é como se fosse o tesouro Selic, só que ao invés de ser a Selic, vai ser a inflação Outro índice corrente. apenas, né? Vai ser a inflação corrente. E tem a parte pré. Então, parte você está seguro, que é a parte do IPCA, que você está protegido, porém a parte pré também varia. Então, aquele IPCA mais 6 e pouco, que você, se eu entrar na plataforma hoje, está lá, se esse 6 e pouco virar 7 ou 8, seu título vai perder valor. Sim. Agora, se essa parte pré, que hoje está 7, né, por causa de todos os riscos que a gente está correndo hoje do governo, Vira 4 ou o 5. governo fala assim, não, a partir do ano que vem eu vou começar a arrumar a casa, vou colocar a casa em ordem, vou reduzir meus gastos aqui, vocês podem ficar tranquilos que eu vou reduzir os gastos, então com isso a tendência da inflação também diminuir. Então a taxa de juros pode abaixar, então esse 6 e tanto pode virar 5 e alguma coisa. Então, quando a taxa de juros cai, o valor do título sobe. E eles são títulos longos, né? 2035, 2050. Exato. Normalmente os tesouro IPCA eles têm um prazo mais longo, o tesouro pré-fixado tem um prazo mais curto, e o pós-fixado não importa o prazo, porque independe do prazo do título, você vai estar sempre tendo rentabilidade positiva. Ou seja, na prática, vai depender muito também do perfil e da estratégia de cada pessoa, né? Se você quer... Não sei, talvez a lógica seja muito de você fazer mesclas, né? Sim, um pouco com de certeza. cada frente para você poder ou reduzir sua perda ou maximizar seu ganho, né? Com as possíveis variações, né? E aí depende do perfil e do tipo de estratégia, que tipo a pessoa gosta. Se é uma pessoa mais avessa a risco, né? Que não gosta de ver nunca nada negativo, é melhor ficar naqueles títulos que ela tem mais certeza do que vai ganhar, né? Exato. Acho que vale também, Laura, a gente explicar o que é LCI e LCA, esse tipo de título, né? E tem também aquela parte de isenção e como é que funciona aquela taxa, eu sei, do CDB, que é o CDI, né? Que as pessoas confundem CDB com CDI. Acho que vale deixar claro para quem está nos ouvindo e aí a gente segue para a próxima, que seria a variável. Então, realmente é uma sopa de letrinhas e as letras às vezes são muito parecidas, né? Então, é bom também ter essa clareza, né? CDI é uma taxa, significa, Certificado de Depósito Interbancário. Então, é uma taxa que os bancos negociam entre eles. Para quem não entende direito, o mercado financeiro, todos os bancos ele tem o caixa dele próprio também. Às vezes, se ele vai ficar negativo, ele não pode fechar o caixa negativo. Então, ele tem que fechar o caixa do dia zerado. Então, ele pega empréstimo com outro banco com duração de um dia. Então, o CDI tem essa taxa, né? E, normalmente, o CDI é uma taxa muito parecida com a taxa Selic. Então, por exemplo, se a taxa Selic hoje é do 11,25, o CDI é 11,15. Ele é 0,1 ponto percentual menor do que a taxa Selic estabelecida pelo governo. Então, o CDI é isso, é uma taxa. Então, sempre que você vai investir em um título bancário, quando é pós-fixado, ele é atrelado ao CDI. Então, normalmente, um CDB-DI, que é comum, tem alguns bancos, que é o CDB que tem liquidez diária, que o cliente pode investir e tirar no mesmo dia.
ele rende 100% do CDI, que é assim. Ou seja, 100% significa que ele rende igual a CDI. Então, o CDI está 11,15% ao ano, aquele título vai render 11,15% ao ano. É 100% vezes 11,15. Então, essa é a taxa. E aí, CDB é um tipo de título. Então, CDB é um título, e aí a mesma coisa fazendo uma analogia, comparando com o Tesouro Direto. Então, da mesma forma que o Tesouro Direto tem pós-fixado, pré-fixado e inflação, o CDB também existe pós-fixado, inflação e pré-fixado. Aí qual que é a diferença? É o risco. Teoricamente, o governo ele é mais seguro, ele é o emissor mais seguro que tem em qualquer país, porque o que acontece? O governo ele não quebra, ele emite mais dívida para poder honrar os seus compromissos, só que isso tem consequências, gera mais inflação. Perfeito. Né? Então, o governo dificilmente dá calote nos seus títulos, né? Já o banco, você tem que pensar direito em qual CDB de qual banco que você está investindo. Se for de grandes bancos, o risco é muito pequeno. Certo. Mas se for de bancos muito pequenos, que estão com caixa deficitário, que está sempre emitindo mais CDBs para poder honrar os seus compromissos, você tem que ficar de olho. Então, bancos que pagam uma taxa muito alta, por exemplo, muito acima de 100% do CDI, você pode começar a ficar com o pé atrás. Será que esse banco está saudável? Está com o seu balanço saudável? Né? Porque o risco de quebrar é grande. Você pode pensar em duas lógicas, né? Ou ele está tentando fomentar a atividade para crescer, né? Ou está no começo, então ele precisa competir. Captar, então, né? Precisa captar mais, precisa competir com os outros bancos, dar um título maior, uma taxa maior, 102,5, 103, 104, 105, 110 o CDI, mas tem que ver, o cara tá fazendo isso para captar, mas ele lança título novo todo mês, né? Toda hora ele faz uma nova captação, uma coisa está errada aí. Cuidado. Exato. Então, tem o CDB, que é um tipo, e aí depois, como você comentou, tem esses dois outros tipos, que é a LCI e a LCA. Qual que é a diferença do CDB para a LCI ou LCA? O CDB, ele tem incidência de imposto. Então, para quem não entende, quando você vai investir no CDB, quando você vai resgatar, tem incidência de imposto de renda e é tributado na fonte. O próprio banco é que vai recolher esse imposto. Você não precisa pagar a DARF, né? É a tabela regressiva, né? Que nos primeiros 6 meses é 22,5, no segundo semestre é 20,5, no segundo ano, desculpa, 17,5. e passou de 2 anos, cai para 15%. Exato. Então, o CDB tem essa incidência de imposto de renda. Já a LC e LCA, por serem títulos que vão incentivar setores que o governo tem interesse em desenvolver no país, que é o setor imobiliário e o setor do agronegócio, o governo criou esses títulos com isenção para pessoa física. Então, já até emendando aqui no assunto do podcast de vocês, que é holding, né? Tem que tomar muito cuidado existem investimentos que são interessantes na pessoa física justamente pela isenção. A isenção hoje é mais para a pessoa física. Então, se for investir por empresa, não tem essa isenção. Perfeito. Então, se investir via empresa, não é interessante investir em LC e LCA ou em títulos de empresas que são incentivados também, que aí existe um outro tipo, né? Que são as debentures, CRI e CRA, são títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Empresas privadas, exatamente. Então, Petrobras, Vale, várias empresas aí, empresas de energia emitem também muitos títulos, né, que tem incentivo, né? Sim. Então, debênture incentivada, normalmente é por quê? Porque esse incentivo é porque é o setor de infraestrutura, que o governo quer fomentar, quer financiar isso. E quer atrair mais recursos. Com a ideia que você falou que sempre que eu estou na renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. Então, o governo quer financiar essa atividade, fala, vamos fazer o seguinte, eu isento de imposto para que seja um título mais atrativo, né? E daí mais pessoas, mais empresas, mais bancos, mais investidores estrangeiros se interessem em botar o dinheiro aqui para financiar a atividade e a gente, na hora que pagar, nós, governos, estamos abrindo mão do imposto para ficar mais atrativo o investimento. Exatamente. Então, são esses
investimentos, essas sopas de letrinhas aí, né? Perfeito. Para Aí, explicar, esclarecer um pouquinho o que você são os falou investimentos. você falou da hold, acho que isso é importante, que quem está nos ouvindo, seja advogado, contador ou pessoa interessada, é que quando eu invisto na pessoa física, dependendo do título, eu vou ter algum benefício. Então, invisto no Tesouro Direto ou no CDB de banco. Não, esse aí tem imposto na pessoa física. Ah, mas existe um título, LCI, LCA, por exemplo, que o Lauro comentou, que tem isenção do imposto de renda, ou seja, o dinheiro que você vai ganhar não vai ter imposto depois, essa tabela regressiva que a gente falou, descontada ali na fonte na hora que você já resgata com o banco. Porém, na pessoa jurídica, isso é importante na hora de montar a estratégia para o cliente, vou Uhum. pegar tudo que ele tem de patrimônio e vou jogar dentro da holding. Não, pera, se você jogar um investimento financeiro dentro da holding, se é LCA, LCA, ele vai perder o benefício da isenção, né? E aí tem um agravante lá que eu trago aqui da nossa expertise. Se eu colocar numa empresa que está no lucro presumido, além disso, ela vai pagar os impostos normais como receita não operacional. Exatamente, aí tem as próprias despesas da própria empresa, né? Exato. Vai pagar ali 33% e 39% de tributação, né, em cima do rendimento, não do valor principal, mas do lucro. Ou seja, Aham. vai morder ali entre 30% e 40% do lucro que você vai ter com essa aplicação. A saída, muitas vezes, é você botar numa empresa do Simples Nacional, porque no Simples Nacional a tributação dessa tabela regressiva ela é definitiva, ou seja, no Simples você não tem o acréscimo como Ah, receita não operacional, você tributa só dos 22,5% a 15%. Mas é aquele título isento, o título isento não tem jeito, ele vai ser tributado também. deixa na pessoa física. Aí o grande erro, muitas vezes, que o colega faz na hora de montar a estrutura para o cliente é, ele pega, bota todos os imóveis numa empresa que vai trabalhar com locação, e locação obrigatoriamente vai ter que estar no presumido. Locação para longo prazo, né? 30 meses, comumente se Aham. faz locação, um ano e tal. E precisa estar no presumido. Estando no presumido, vai tributar a tabela regressiva e mais a tributação como receita não operacional. O que é possível fazer às vezes você monta uma outra empresa, desde que você esteja naquela condição que é possível montar uma empresa no Simples, né? E aí você coloca lá o recurso que vai ficar com aquela tabela de 22,5 a 17,5. E essa empresa poderia trabalhar com locação de imóvel para temporada. Então, quem faz Airbnb, locação de imóvel na praia, coisa assim, aí faz sentido você ter uma empresa no Simples Nacional, Uhum. porque essa atividade pode estar no Simples. A grande questão é que, às vezes, esse patriarca, né, essa matriarca, que às vezes são empresários, tem uma empresa ou tem várias empresas e o faturamento não, né, que está no CPF dela não permite ter uma empresa no Simples, Aham. né? Aham. Porque se você tiver na soma das empresas passando de 4.800, desculpa, você não poderia estar no Simples Nacional. Aí você não conseguiria montar essa estratégia. Aí o recurso tem que ficar na pessoa física. O que a gente sempre fala qual o objetivo da holding? Economizar imposto, organizar patrimônio, tentar mitigar custos da sucessão, que hoje cada vez menos é viável fazer isso, você proteger de riscos dos negócios, proteger de algum risco na família, uma dívida de um cônjuge, de uma pessoa especial na família, né? Até tá vendo que não só mais especial, é atípico, esse é o jeito correto de falar hoje. Tem alguma situação que justifica ter isso? Tá bom, eu aceito que eu tenho um rendimento menor em troca de eu ter uma proteção maior em relação a uma questão, né, externa de negócios ou externa da própria família, interna da própria família. Aham. Né? E isso a gente está falando só de renda fixa, né? É, Variável ainda é outro mundo. outro mundo, Então, que só também. para fechar aqui, então, a gente tem que pensar muito bem na hora de montar uma estratégia e, de preferência, contar com o apoio de um profissional, um parceiro especializado, para conseguir orientar e pensar qual estratégia faz sentido para aquela família. Né? Não jogar todos os ovos na mesma cesta e, de repente, achou que estava trazendo solução e traz problema para o cliente. Até um caso, uma vez um cliente ligou, não fomos nós que fizemos a estratégia, tinha sido outro profissional, e o cliente ligou, doutor, a gente resgatou aqui uma aplicação que tinha, eu paguei 40% de imposto, é isso mesmo? Eu falei, você tem uma empresa no presumido, trabalha com locação, na hora que você resgata, vai somar com uma receita operacional, é isso mesmo. E tem o que fazer? Não, não tem o que fazer. É Nossa. isso. Ou Então, seja, a estratégia já tinha sido montada errada, né? ele falou, então não valeu a pena, porque o que eu estou pagando de imposto matou Uhum. tudo que foi feito de estratégia lá atrás. Eu falei, pois é, Sim. não foi bem pensada essa parte financeira, né? E é uma família que não tem como ter empresa no Simples, inviável Uhum. isso para eles. Então, o caminho tem que ser outro e, eventualmente, é a pessoa física que aceita. A tributação é 40% do rendimento e paciência. Aí uma pergunta, existe algum título isento na renda fixa para pessoa jurídica?
Olha, que eu saiba, não. Eu também não tenho conhecimento. Que eu saiba, não. Não tem jeito. Se quiser trabalhar com isenção, pessoa física. Então, o Uhum. que a gente pode dizer é, tributação na pessoa física é menor que na pessoa jurídica, na renda fixa. Então, tem que pensar bem em estratégia. Então, realmente, essa questão tributária realmente é uma das coisas mais que faz a gente gastar neurônio, digamos assim, na parte de investimento hoje. Fora que o governo está sempre ameaçando alterar, né, Pois alguma coisa. Então, vai ter uma reforma tributária agora, a gente já não sabe o que vai acontecer, e aí já entra na. Aí já posso até emendar no assunto da renda variável, Bora, vamos lá. que ela é renda variável, né? Então, é quando você faz um investimento ou em ações ou em fundo imobiliário, que é, como eu falei para você, é um tipo de investimento que as pessoas físicas estão se interessando muito, por suas características, inclusive uma delas é a questão tributária. E outros dois novos investimentos que estão surgindo agora, que ainda poucas pessoas estão tímidas, né, os investidores, que é o FIAGRO, que é muito similar ao fundo imobiliário, só que é voltado para o agronegócio, e o FIINFRA, que é um fundo de investimento de infraestrutura, também que é muito similar ao fundo imobiliário, é negociado em bolsa, é uma renda variável, mas que é voltado para o setor de infraestrutura, então energia elétrica, saneamento. Então, você vê que tudo que a gente investe, alguém é beneficiado, né? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém ou você está fomentando, né, o negócio de alguém. No caso das ações, você está fomentando o negócio de uma empresa, de uma grande empresa que está listada em bolsa. Fundo imobiliário, você está investindo num fundo de investimento que lá dentro pode ter lajes corporativas, pode ter shopping center, sala comercial, Residencial. ou seja, coisas ligadas a imóvel, galpão logístico, né? Então, que as empresas de varejo utilizam para fazer os seus estoques. Então, tem todos esses tipos de renda variável. E aí, né, entrando na questão tributária, né? Uma das vantagens de investir em ação na pessoa física é que se você vender menos do que 20 mil reais em ações dentro de um mês, você é isento de imposto de renda. Então, o governo também tem alguns incentivos para você investir via pessoa física. E aí, se for via pessoa jurídica, não tem essa isenção. Pois é. Outra questão do fundo imobiliário. Então, quando você investe no fundo imobiliário, é como se você estivesse emprestando um dinheiro para um gestor que lá dentro ele pode ter o imóvel físico mesmo, o fundo imobiliário pode ser dono desses imóveis todos e aí você, como investidor, tem direito aos aluguéis. Então, o fundo imobiliário, por regra, pela lei, ele tem que distribuir 95% dos lucros. Tá. E aí os lucros, o que são os lucros, né? Ou o aluguel ou a venda de um dos imóveis que tem lá dentro do fundo imobiliário. E, mais uma vez, o governo incentiva a questão dos aluguéis. Então, quando o investidor pessoa física investe no fundo imobiliário, os dividendos mensais eles são isentos de imposto de renda. Para pessoa física, né? Isso para pessoa física. Já a venda da cota do fundo, não. Então, se você vender a cota do fundo imobiliário que você comprou, você vai pagar imposto de renda. E aí é Perfeito. até um pouco salgado, né? Uhum. Que é 20%. 20%. Para as ações são 15%. Caso você venda mais de 20 mil reais, né? É 15% de imposto. E aí não é recolhido na fonte. Você que é um investidor, Tem que pagar, né? você que tem que recolher a DARF no mês seguinte da venda, né? E no fundo imobiliário é 20%, então é um pouco E mais. não tem a faixa de isenção. Vendeu, pagou. Isso. Fundo imobiliário, se você vender a cota, não tem isenção. Perfeito. Precisa recolher a DARF. Então, ou seja, se você quer investir em empresas, né? Tudo bem, fazer uma pequena distinção entre mercado primário e mercado secundário, né? Se você quer investir em empresas, você vai na bolsa e você vai comprar ações da Petrobras, do Banco Itaú, da Vale do Rio Doce. Significa que você está comprando um pedacinho do capital daquela empresa. Você é um dos sócios, né, um dos acionistas daquelas empresas. Normalmente, quando você faz isso, você não comprou da empresa, você comprou de outra pessoa física ou jurídica que tinha e que está vendendo ali porque quer botar o dinheiro no bolso de alguma maneira. É um mercado secundário, né?
Ele só está trocando de mão, mas não está entrando no caixa da empresa, vai para quem te Uhum. vendeu. Diferente do mercado primário, que quando você tem oferta pública, que você está fazendo uma oferta em que, se não for aquela secundária, né, que é o grande investidor saindo, você está fazendo oferta pública, a empresa está fazendo oferta pública para captar dinheiro. Aí você entra nessa hora, você está dando dinheiro direto para a empresa fomentar a atividade dela. Né? Mas se fosse aquela Exato. secundária, é um grande investidor saindo. Na prática, para o investidor, para o nosso aluno que eventualmente está assistindo, o advogado, o contador, não faz tanta diferença prática, né? O que importa é, botou o dinheiro lá, ter dono daquela ação, vai acompanhar se ela vai valorizar ou não. Aham. Dividendo hoje é isento, juros sobre capital próprio tem tributação, né? Mas você pode, na hora de vender, na pessoa física, ter isenção se você não passar do total de movimentação de 20 mil naquele mês, né? Exatamente. E aí, como eu falei do Risco Brasil, né? Uhum. Tá tendo aí um plano aí, né, de tributar Pois quem é, ganha acima de R$ 50.000 por mês, né? sim. Que hoje daria 1.200.000 por ano. E os dividendos das ações, que caso o investidor tenha, também vai ser tributado, uma alíquota adicional. Essa foi a surpresa aí que tivemos na semana passada, né? Ou seja, não é um anúncio, olha, vamos ter tributação sobre dividendos, mas vamos ter, né? Do tipo, não vamos criar a tributação sobre lucros, porém, se a pessoa física, né, pelo que eu entendi, Laura, Exato. então se a pessoa física, o sócio, o acionista, o último, né, na ponta ali, receber na soma dos seus recursos um valor acima, né, desses limites, até ali que existe uma parte do projeto que fala até a partir de 600 mil já tem alguma carga de Isso. tributação, Exato. né? Então, na soma dos seus ganhos, se você ganhou, inclusive vindo de dividendos, você vai ter que pagar. Então, não é que o foco não é o dividendo, mas é quanto a pessoa física ganhou, né? É na somatória de todas as suas rendas. Então, É. por exemplo, o cliente que tem os salários, tem o Prolabore, tem os aluguéis dos imóveis, dividendos de ações, dividendos de fundo imobiliário, somando tudo, se ultrapassar 50.000 por mês, o governo vai querer Morder um pedacinho. morder um pedacinho aí, uma alíquota adicional sobre todo esse somatório. Então, realmente, quando a gente vai fazer um planejamento, seja via holding ou seja via investimentos, né? Agora a gente tem que estar sempre de olho nessa questão da reforma tributária, que o governo quer sempre Eu estava hoje de manhã criar, estudando. um, criar alguma coisa nova, né? Eu estava hoje de manhã estudando isso, Laura, pensando justamente nisso, né? Isso, no fim das contas, é um incentivo para a holding. Né? Por quê? Para eu manter os meus imóveis, por exemplo, né, conservar meus imóveis, o que eu faço? Eu gasto. Eu gasto com pintura, eu pago IPTU, eu pago condomínio, ainda que eu tenha acordado que quem vai pagar é o inquilino, a despesa é minha, está no meu nome, certo? Ainda que ele me reembolse, mas eu poderia considerar que isso faz parte da minha receita nesse total. Né? Quando eu tenho isso dentro da pessoa jurídica, isso não veio para o CPF. Aham. Então, esse valor que está reembolsando essas despesas e cobrindo os custos de manutenção foram gastos pela empresa. E, eventualmente tem prolabore do sócio, tem uma coisa assim que acaba sendo despesa da empresa. Tudo bem que o prolabore do sócio vai para a pessoa física, vai contar nesse montante. Mas Aham. ele pode também dosar com base na necessidade dele para não distribuir todo o lucro que ele precisa ao longo do ano. Ele pode fazer um caixa e mantendo lá dentro e conforme a necessidade vier, ele resgata isso de dentro da empresa, né? Distribui os lucros. Claro, se ele atingir o montante, ele vai ter que pagar aquela tributação, ele tem que fazer Aham. esse cálculo, né? Então vai começar, acho que, tornar por outro lado também interessante a holding na hora que a gente faz esses comparativos, né? Que tem Uhum. despesa que ele poderia jogar para a pessoa jurídica e diminui a receita que ele tem na pessoa física. Com isso, ele conseguiria, de alguma maneira, mitigar um pouco esse imposto, né? Aham. No fundo, a gente precisava de uma grande reforma na parte da organização disso, né? Porque eu acho que realmente precisaria mudar. Eu acho, por exemplo, a tabela demorou muito tempo para ser corrigida. Né? Sim. Você tem uma carga hoje que pesa muito em cima de quem ganha menos, né? De quem ganha Uhum. pouco. Né? Tem uma Uhum. carga que acaba gerando um efeito cascata se você vai somando com os outros impostos que estão embutidos nos produtos. Ou seja, você acaba diminuindo o poder de compra, né? A gente tem uma população enorme, mas com poder de compra muito baixo. Sim. Então, corrigir a tabela é ruim, porque quem ganhou mais vai ter que pagar uma quantia maior, então diminui o poder de compra dessa pessoa, mas aumenta da base, que a médio e longo prazo pode, em tese, melhorar a economia na medida que tem mais gente tendo condição de comprar. Pode ser Uhum. que também não dê esse resultado, né? É. Aí é a teoria econômica que nos explica, né?
Exato. Mas essa questão aí, dos 50 mil ainda é um plano, né, do governo, ainda tem que passar na Câmara, então tem um longo caminho ainda a ser percorrido, né? Com certeza. Tem que ter os acordos, né, que eles precisam fazer. Sim, Embora, se não me falha a memória, o imposto de renda ele pode decidir por decreto. Ele pode mudar algumas coisas por decreto. Eu não sei se agora ele poderia aumentar, não me recordo de cabeça onde é que está a regra. Mas vai ter que passar pelos acordos ali que eles têm e pelos caminhos orçamentários. vocês como advogados estão mais cientes Vamos voltar de para os todo esse trâmite, investimentos, né? mas acho que ele poderia, por decreto, definir como é que ele vai trabalhar o imposto de renda, porque a tabela é mexida por decreto do governo, mas tem os acordos, né? Se ele não fizer acordos na Câmara, ele vai precisar aprovar outras mudanças, né, no orçamento, a Câmara não aprova o orçamento, então ele vai ter que negociar com a Câmara de qualquer jeito, não é que ele faça por decreto, mas... Aham. Eu só não me lembro se nessa parte, para ele majorar esse ponto, ele poderia fazer por decreto. Acredito que sim. Bom, depois eu deixo aqui embaixo no podcast, na legenda, a informação certinha. Indo para a parte, então, de renda variável que a gente está falando. Então, a gente está falando, quando eu coloco dinheiro em ações, eu estou dando, em tese, para a empresa, eu estou, de certa forma, fomentando, mantendo essa empresa ativa ali no mercado, na bolsa, de Aham. modo que ela pode fomentar a atividade dela. E quando eu quero investir em imóvel, mas eu não tenho capital para comprar imóveis, eu não quero cuidar da gestão disso, eu vou para o fundo imobiliário. Pelo que eu entendi agora, eu poderia ir para a infraestrutura também e para o agronegócio para conseguir fazer essa... para participar desse tipo de operação e conseguir ganhar rentabilidade com isso. Né? Então, acho que é muito comum quando a gente fala em holding, eu estou falando geralmente de imóveis, que é onde está a maior Aham. vantagem. A gente está vendo que Sim, mercado financeiro para holding não é uma boa, mas a holding é uma das ferramentas. Tem vários outros caminhos que a gente sim, pode usar. Né? E depende muito do perfil do cliente, o profissional tem que minimamente saber olhar e falar, olha, estou vendo alguma coisa aqui no teu imposto de renda, pelo que você está me contando, da sua visão, sua estratégia de investimento, algo não está batendo aqui. Né? Então, eu sou muito conservador. Você olha lá, um monte de ações. Né? Aí você fala, uma coisa está errada. Não, eu sou arrojado, eu gosto de ganhar mais. Aí você vê lá, CDB, 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 Tesouro Direto, Tesouro Direto, Tesouro Direto, uma coisa aqui não está batendo. Né? Mas a gente falou de ações, falou de investir em imóvel, né? Com essa diferença que você comentou, né? Quando eu faço o investimento no fundo imobiliário, o dinheiro que vem para mim como dividendo está isento. Na pessoa jurídica, não. Então, na holding, esquece fundo imobiliário. aham. Não é que esquece, vai perder rendimento. Sim, Mas a venda, tanto na PJ quanto na PF, você vai tributar ali com os 20%, né, na hora que você tiver a venda, uhum. né, em cima do seu lucro que você teve aqui. Então, ele tem que sempre dosar, né, essa equação entre dividendo e venda. Né? Sim. Beleza. E quando a gente fala em fundos, outros fundos, fundos de ações, fundos multimercado, fundo de renda fixa, explica um pouquinho para a gente mais, Laura, dessa parte. Fundo é uma categoria de investimento, né? Quando a gente investe num fundo de investimento, é como a gente gosta de comparar muito como se fosse um condomínio de Perfeito. prédio. Então, tem um prédio lá que tem, sei lá, 10 apartamentos. Cada pessoa é dona de um apartamento, então ele é dono de uma fração do edifício. Quando a gente vai investir num fundo de ações, você compra cotas desse fundo e cada cota é como se fosse, se fosse dono de um pedacinho do fundo de investimento. E aí, essas cotas, o que eles fazem? Eles compram todos aqueles investimentos que a gente já conversou agora. Então, um fundo de renda fixa nada mais é do que você vai comprar cotas desse fundo que investem em títulos ou pós-fixados, ou títulos de inflação, ou títulos pré-fixados. Aí depende da estratégia daquele fundo de renda fixa. Então, quando você vai investir num fundo de renda fixa, você tem que ler o prospecto do fundo, ler a lâmina do fundo para entender em que o gestor está aplicando aquele... Perfeito. Até para pensar, eu gosto de uma estratégia de renda fixa mais arrojada, que ele tenta vender na curva para tirar mais lucro. Aham, Aí quando ele vai olhar a lâmina, você percebe que é passivo, né? Eu sento no título, espero vencer e aí eu exato. recebo o valor para distribuir. Então, por exemplo, fundos de renda fixa, existem os fundos Tesouro Selic Simples. O que esse fundo faz? Ele vai lá e só compra Tesouro Selic. Ou seja, é só para você não ter o imenso trabalho de abrir o banco, o broker, Aham, a isso, corretora, exato, e dar 3 cliques para comprar você mesmo o título e depois 3 cliques para você vender, né? exato. Já Você tem paga uma taxa outras, por isso, né? Para deixar na mão do sim. gestor, né? Hoje tem muito fundo de Tesouro Selic que é isento. Ele tem Tá, taxa de administração zero. tá. Então, Porque não faria sentido, né? Por que eu vou colocar lá se aham, eu mesmo posso fazer? exato.
Então, existem vários tipos de renda fixa. O Tesouro Selic Simples seria o mais conservador de todos. Em compensação, existe o outro extremo. Um fundo de renda fixa também, por incrível que pareça, pode ser agressivo. Sim. Existem fundos de renda fixa que investem somente em crédito privado. O que é crédito privado? São aqueles títulos de empresas emitidos por empresas. Então, Debênture, que a gente falou. isso, debêntures, exato. Então, podem ter fundos de renda fixa que investem em títulos de empresas com risco. Empresas que estão com o seu balanço não muito bom, né? Que aí tem um risco de quebra. Então, qual que é o risco? Qual que é o risco de você investir num tipo de fundo desse e a empresa quebrar? Se a empresa quebra, ela não consegue honrar com o pagamento do título, ou seja, você não vai conseguir resgatar o seu investimento de uma das empresas daquele fundo, né? Não que o fundo inteiro ele vai quebrar, mas um dos investimentos daquele título pode quebrar. E aí o que acontece com o retorno do seu fundo, de um dia para o outro pode ficar negativo. Então, esse é um dos riscos. E aí existem fundos de renda variável, que são fundos que só investem em ações. Então, o gestor, ele vai lá e compra ações, e aí cada gestor tem a sua estratégia. Existem ações que a gente chama de blue chip, que são as de maiores empresas, que não têm um potencial de crescimento muito grande, mas tem um potencial grande de distribuição de dividendos. Já tem fundos que a gente chama de small cap, são empresas pequenas com alto potencial de crescimento. Se a empresa ainda está crescendo, o objetivo dela é crescer, ela não vai distribuir lucro. Então, não vai ter dividendos, mas tem um alto potencial de retorno. Mas você está apostando muito no crescimento dela isso. E não com uma empresa já consolidada, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, que você sabe que ele todo mês quase pinga alguma coisinha. Isso. 3 meses pinga alguma coisinha. Exatamente. Você está apostando naquela empresa, fazendo um paralelo, né, com a startup. Né? Isso. Não é startup, né? Já é uma maior, né? Já está bem maior porque já está na bolsa. Mas isso. É uma parte pequena da bolsa, você está apostando que essa empresa vai crescer, vai virar uma empresa grande e você vai ganhar com isso, não com os dividendos que ela está potencialmente pagando. Exatamente. Você falou do título de risco, eu estava olhando aqui. Qual era o título que a gente teve um caso que alguns clientes investiram e a empresa não conseguiu honrar? É uma CCB. Ou seja, um crédito privado, que uma empresa tomou para fazer um investimento, no caso ela ia fazer um investimento na parte agrícola e deu a fazenda, a terra em garantia, mas não conseguiu honrar o pagamento. Aí demorou um pouquinho, mas conseguiram receber, até a corretora trabalhou, todo mundo estava meio desconfiado da corretora, da empresa corretora não, a empresa que viabilizou o investimento e no fim deu tudo certo, o emissor da cédula. E no fim ele capitaneou ali, negociou, talvez não sei se foi a melhor de todas as negociações, mas a turma recebeu pelo menos uma parte do valor, não perdeu tudo. Mas é um investimento de risco, né? Que você falou, é um fundo agressivo e você está sujeito à quebra. Provavelmente esse gestor já tem no cálculo dele uma margem ali que ele imagina que vai dar errado e está comportado dentro dessa estratégia dele. Por trás desses vários investimentos que a gente disse, existe uma parte técnica muito importante que o investidor que é mais preocupado era interessante ele conhecer. Sim. Né? Que é exatamente essa questão de garantia. Sim. Né? Então, essa é uma parte muito técnica, né? Que aí, se for começar a falar aqui no podcast, fica muito chato, né? Então, mas que o próprio Bruno aqui já falou um pouco, né? Das garantias, da parte das terras, né? Mas acho que é importante o profissional que exato, trabalha com isso, mesmo que não Sim. seja um assessor, alguém como eu, é um advogado ou é um contador, é um profissional que trabalha com o patrimônio do cliente, né? Exatamente. Com o tem que ter esse cuidado, né? Tem que saber olhar. Então, uma coisa que eu falo muito, né, acho que um grande foco do tema para mim é proteção patrimonial. Porque eu falo de proteção porque eu posso proteger com diversos riscos. Pode ser um risco de negócio, pode ser um risco familiar, pode ser um parente que vai causar problema, pode ser um cônjuge que tem dívida. Isso pode prejudicar o patrimônio da família. Pode ser, eu já vi um caso em que a dívida veio dos pais.
Ah, mas não se herda a dívida. Mas se você herdar a empresa endividada, você vai herdar a dívida junto com essa empresa. Né? Exatamente. A Então, dívida não some, né? o trabalho foi planejar a proteção do herdeiro, né, do filho que herda a empresa no Aham, problema do pai. aham. Então, o grande foco é a proteção do patrimônio. E na hora que você fala em proteção, poxa, se eu estou vendo que o cliente tem um título esquisito naquela composição que está lá no imposto de renda de Aham, investimento que ele tem aham. que, né, dar aquele tique, aquela pulga atrás da orelha e falar, olha, procura um profissional mais especializado, tenta entender, ver se o cliente tem documentação, ou aprofunda o estudo da parte legal, Aham. jurídica, né, do mercado, da parte regulatória desse tipo de título para entender. Você tem, por exemplo, lá, um título esquisito, privado, que tem uma garantia mais ou menos, você tem que falar para o cliente, olha, será que não vale a pena reavaliar isso aqui não? Talvez trocar isso aqui, talvez até aceitar receber menos, né? Ou saber que talvez você está contando com isso aqui na sua estrutura de liquidez, né? É um dinheiro que você Uhum. pode contar, você tem que saber que Aham. talvez você não possa contar, Exato. né? E muitas vezes esse tipo de título que foi lá o gerente, o amigo que ofereceu e aí você acabou aceitando, não tem proteção do fundo garantidor de crédito, né, Laura? Explica o que é o fundo garantidor de crédito para as pessoas saberem melhor. É. Então, quando a gente fala, né, dessa questão de risco, né, de investimento em renda fixa, uma das coisas é o risco do crédito, né, Sim, do emissor honrar ou não com os pagamentos. Então, o governo, ele não tem o próprio governo é o garantidor da dívida, mas nos bancos, para não correr esse risco de quebra sistêmica dos bancos, existe um órgão que é privado chamado Fundo Garantidor de Crédito, criado pelos próprios bancos. criado pelos próprios bancos. Então, os bancos participantes, então isso é muito importante também, saber se o banco que você está comprando aquele CDB, se ele faz parte do FGC. Sim, Essa é uma questão importante. Então, todos eles recolhem todo mês um percentual do seu faturamento e depositam no Fundo Garantidor de Crédito. E aí, como que funciona? O que está na conta corrente, alguns investimentos em CDB, LC, LCA são protegidos, são cobertos pelo FGC. Então, se você tem lá, vamos supor que você tem um investimento de 200 mil num CDB daquele banco. perfeito. E até o vencimento do CDB não ultrapassar 250 mil reais, caso aquele banco quebre, o FGC ele pode ressarcir os investidores que tinham investimento naquele banco. Ou depósito bancário naquele banco, ou CDB emitido por aquele banco, ou LCI ou LCA emitido por aquele banco. Ou seja, não adianta falar assim, o fundo garantidor ele garante até 250 mil. Então eu Isso, posso botar 250 mil. Não, besteira. Porque o máximo que você vai ganhar é o que você colocou. E você perde o isso. rendimento A gente nesse tem. período. Essa é uma questão que às vezes as pessoas nunca lembram. O rendimento também tem que estar dentro dos 250 mil. Então, o ideal é assim: se você vai investir por um ano, desconta lá o rendimento e mais um pouquinho só por garantia. Garantia, com Por certeza. garantia. Então, aí você vai estar coberto. Antigamente, uma pergunta frequente, né? Antigamente o FGC demorava um pouco mais, porque era mais burocrático. Hoje em dia o FGC está ressarcindo bem rápido. Em questão de 30 a 60 dias que a pessoa acionar, né? Pô, eu tinha dinheiro naquele banco e o banco quebrou. Quanto mais rápido eu entrar com o pedido de ressarcimento no FGC, mais rápido eu vou receber. E o FGC tem atuado bem rápido. Eu sempre falo para os nossos clientes, até parente, às vezes pergunta como é que funciona, eu falo, olha, você vai colocar entre 150 e 200, né, dependendo do target ali que você tem, para chegar um pouco menos de 250 e você conseguir receber. Por título, né? É por título que é calculado, é por banco. Não, é por banco. Por banco. Então é assim, se você... É que às vezes eu posso, numa corretora, comprar de vários bancos, né? É por Isso banco que é você por banco. compra. Então é assim, por isso que o ideal é nunca você colocar todo o seu dinheiro num CDB de um banco só. Diversificar. E ainda tem um limite. Além disso, além desses 250 mil, tem um limite de 1 milhão por CPF. É verdade. Além de tudo. Então, por isso que é importante não investir somente em títulos bancários, por exemplo. Diversifica, compra um pouco de título público. Existe o Tesouro Direto, mas existe também título público via mercado secundário. Sim. Que é o quê? É o próprio corretor. Você vai comprar da corretora. A corretora tá
Ela compra de alguém e revende para Isso. Na verdade, o governo faz o leilão e quem compra nesses leilões são as corretoras e bancos. depois E revende. depois revende para os investidores. Então, diversificar isso e diversificar em fundo de investimento também, de renda fixa. É uma coisa. Ah, então. Tá, é que o fundo ele não é do banco, né? O fundo é uma outra entidade, geralmente, que faz O fundo é via gestor, então... É uma coisa que eu sempre falo para os clientes e falo para os nossos alunos também, né? Prestar atenção ao que você está vendo no imposto de renda. Então, você vê lá uma aplicação de 1,5 milhão, você fala, opa, esse cliente está correndo risco, porque se isso aqui der errado, né, é melhor ele picar em várias de 200, né, Isso, do que exatamente. ter uma única aplicação naquilo. Exato. Mas a taxa é boa. Tá bom, que você pode ficar sem taxa nenhuma se a entidade quebrar. Ou não, é banco de primeira linha, é uma coisa que você tem uma confiança maior, você pode arriscar um pouco mais. Ainda assim, eu, Bruno, nesta hora eu sou, meu perfil ser arrojado, a gente já chega nisso, não? Apesar do meu perfil ser arrojado, nesta hora eu sou mais conservador. Ou seja, Mas, na verdade, assim, vários. o verdadeiro arrojado é o cara que pensa nos riscos que está correndo. Tem razão. Não adianta você ser arrojado, você entender que aquele risco existe e mesmo assim está disposto a correr. E eu acho que é um risco... Calculado, né? Precisa ser um risco calculado e não um risco... Acho que a não ser que... Né? Acho que para que qualifica uma arrojada é isso, é estar olhando, né? De estar arriscando, mas sabendo o que está fazendo. Então, eu pensei Com certeza, isso, separar em exatamente. vários títulos, né? E isso pode ser uma orientação de proteção para o seu cliente, né? E que às vezes, dependendo da pessoa que está orientando, essa pessoa não está muito preocupada com isso, né? Mas para o cliente vai fazer uma diferença tremenda. Então, eu sempre falo, pô, viu algum esquisito? Pede para conversar com o assessor do cliente, ou pede para o cliente conversar com o assessor, porque às vezes o cliente não conversou com ninguém. Ele foi lá, tapou o dinheiro e não perguntou para ninguém, né? E aí acaba fazendo alguma coisa errada e depois se dá mal, né? Hoje em dia, para quem ainda não tem um apoio profissional como assessor de investimento ou consultor, tem muita gente que investe com dica de amigo. E aí, o amigo nunca explica tudo, né? O amigo fala assim, esse investimento aqui tá indo muito bom, cara, investe lá também. Aí ele vai lá, investe, mas não entende de risco, não entende, né, de risco de juros, de risco do banco quebrar, né? De vários riscos que existem, né? Em cada tipo de investimento. Eu vou puxar minhas criptomoedas, eu vou falar com um amigo eu vou mandar vou pedir fazer um corte só para mandar para ele. O Johnny vai fazer um corte aqui e vai mandar para ele. Ele fala, não, essa criptomoeda aqui, nossa, tá vendo? Eu já tô com 400% em 2 semanas, né? Então, bora entrar. Nossa, tá dando tanto que eu vou botar mais, vou botar 10 vezes mais que eu botei. Uma semana depois caiu 600%, né? Nossa. E aí, como é que tá? Porcaria, orientação errada dali ou daqui, quem passou essa orientação e tal. Eu falei, calma, espera, segura. Flutuação natural, subiu 400%, é normal que caia. Tu não quer louco, depois volta. Aproveita para investir mais. Não, já tirei o dinheiro dessa porcaria. É a dica do amigo, né? Não tem como dar errado, né? Nunca tem, né? A dica do amigo nunca tem. O problema é que ele mesmo não sabe, né? O que está por trás, né? Os problemas que pode ter na dica, né? Que ele está dando. Exato. Mas acho que o principal sempre é buscar assessoria profissional, né? Com certeza. Queria te perguntar das criptos e até uma coisa que você me comentou entre aspas, renda fixa com cripto. Conta um pouquinho disso. É um produto que está sendo mais conhecido. Ele não é novo, ele já existia, mas agora ele está mais acessível a investidores, as pessoas mais normais, né? Digamos assim. Antigamente era mais para quem era da área entendida mesmo. Então, como eu citei, né? O renda fixa nada mais é do que uma emissão, né? De uma dívida. Então, o governo emite um título de renda fixa através do Tesouro Direto ou através do mercado de leilão, né? Tem os bancos também e as empresas. E aí existiu agora um jeito novo de emissão. O que acontece? Quando uma empresa vai emitir um certificado, existe toda uma burocracia. Tem a questão da B3 envolvida, tem as empresas que vão estruturar aquele título. Então, o custo é muito alto, né? Por isso que, assim, a gente fala de empresas privadas, mas são todas empresas privadas de grande porte. Normalmente são SA, tem a estrutura jurídica de SA. Sim. Né? Então, o custo é muito alto. Com a questão dos criptoativos, existe um modelo novo agora que chama tokenização de ativos reais. O que é isso?
é transformar um ativo real, no caso um título de dívida, que ele é real, só que ele vai transformar, ele vai emitir isso através de uma plataforma blockchain, que é a tecnologia que está por trás de toda a criptomoeda, né? O segredo, na verdade, do Bitcoin é a blockchain, que é uma tecnologia muito avançada que, teoricamente, não tem fraude lá dentro da blockchain. Tudo lá dentro da blockchain é rastreável. Perfeito. E aí, quando foi criado o Ethereum trouxe um conceito chamado Smart Contract. O que é isso? É um dinheiro programável. Você vai lá e fala assim, ó, se acontecer isso, você faz isso. Então, é uma linguagem de programação bem... Para quem é da área de TI, entende bastante isso. Perfeito. Então, o Ethereum é um dinheiro programável. Então, você pode programar contratos lá dentro. Então, o que acontece? Então, assim, eu vou programar, ó, eu vou emitir um título, o custo unitário dele é esse, eu vou emitir essa quantidade desse título, esse título vai vencer no ano tal, na data tal. Programei isso lá dentro da blockchain lá, isso, da blockchain. Aí, a partir disso, eu vou distribuir. Então, nada mais é do que uma renda fixa digital, que a gente fala. Ou seja, uma renda fixa comum, só que é emitido via tecnologia blockchain. Então, por ser uma tecnologia nova, o custo de emissão é menor, é mais baixo. Então, como o custo para o emissor é mais baixo, ele pode pagar mais taxa. Então, o rendimento de uma renda fixa digital ela é muito maior do que uma renda fixa comum. Então, por exemplo, hoje, um título está aí por volta de... Vamos falar de um título pré-fixado, está por volta de 14%. Vamos pensar num CDB de 2 anos, pré-fixado, que está pagando 14%. Tá. Na renda fixa digital, ele paga 14%, só que tem uma vantagem. Ele tem isenção de imposto de renda se você vender até R$35 mil dentro do mês. Tá. Então, esses 14% do CDB ainda vai ter incidência de IR que vai diminuir o lucro líquido para o investidor. Como o outro é 14% já líquido, o rendimento é maior. Ou seja, é como se você tivesse o de 14% no CDB, você está ganhando ali, sei lá, vou chutar, não vou fazer conta. Aqui no meio do podcast não dá para fazer conta, né? A advogado só certa conta nos honorários, né? Então, vamos supor, é 14, eu vou ter que tirar ali minha tabela, meus 22,5 ali, então na prática vai ficar uns 11, talvez já vai ser uns 15%, né? Para 2 anos já seria 15%. Vai ficar ali na casa dos 11 e pouco, enquanto ali você mantém os 14. Isso, exatamente. Desde que você vai resgatando aos poucos. Né? Isso, exato. Então, existe até você não precisa esperar os 2 anos, né? Dependendo, você não precisaria, se for permitido resgate ao longo do caminho, você não precisaria esperar os 2 anos da renda fixa normal, que te obriga para chegar no menor imposto, que é 15%. Exato, Só que assim, o mais interessante é que quando a gente vai fazer um investimento em renda fixa, vamos supor que o investidor ele tem um montante de R$100 mil. O próprio pessoal da corretora de cripto, eles vêm e fazem um cálculo assim, vamos investir tanto nesse título, tanto nesse título e tanto nesse título. Fazendo desse jeito, você vai ficar fora, você nunca vai vender mais do que R$35 mil no mês. Entendi. Você pica ele em vários títulos, isso, não um único título. Isso. Certo, você precisa resgatar os 100 mil inteiro que você tem algum compromisso, né? Algo assim. Por isso que normalmente a gente não investe em renda fixa digital o dinheiro do dia a dia, Sim, da liquidez diária, né? Aí você deixa no título pós-fixado mesmo ali, de liquidez diária, que é para você deixar sua reserva de emergência lá. Aí, esse aqui é o tipo de investimento que é assim, não, é para minha aposentadoria, é para eu comprar um imóvel daqui 5, 10 anos, né? Perfeito. E a gente faz esse tipo de investimento. Então, é uma alternativa interessante agora, que existe hoje em dia. Da FGC, né? Não existe ainda Exato. Então, é assim, a gente compara ele como se fosse um título de empresa mesmo. Tá. Porque o crédito privado que é emitido por empresa não tem cobertura do FGC. FGC é só para títulos emitidos por banco. Então, CDB, LCI, LCA, poupança. Perfeito.
dinheiro que está na conta corrente lá do seu dia a dia também Perfeito. é protegido pelo FGC. Perfeito. Então, aí se você vai nessa linha, mesma coisa se você estivesse comprando uma debenture, um Isso, outro título privado um de CRI, um empresa. CRA, Perfeito, exato. perfeito. É mais uma como você falou, é para dar mais variedade, mais opções Isso. para carteira. Diversificação, né? Diversificação, isso, a palavra que está procurando. Diversificação. E vale olhar isso para o cliente, né? Claro, de novo, o advogado não tem essa função de trabalhar com isso, trabalhar com assessoria, não é esse o foco do advogado. Aham. Mas quem lida com patrimônio tem que ter o conhecimento para saber o que é isso que ele está vendo. Uhum. Até para poder sentar com o assessor e trabalhar a parte estratégica. Poxa, se vou trazer um exemplo aqui de uma conversa que eu tive com um assessor de uma cliente recentemente. Aham. Olha, a cliente investiu em crédito privado, deu problema. É. Está sendo resolvido, vai ser pago, só que alongou bastante tempo o recebimento disso. E essa pessoa fez um investimento no imóvel e está descapitalizada. Por mais que você olhe no imposto de renda e veja, poxa, o ativo dessa pessoa é grande, né, essa família tem um patrimônio razoável, quando você pensa em liquidez, a liquidez está baixa. Né? E aí, conversando com o assessor, a gente mudou a estratégia. A gente tinha pensado justamente uma holding para acomodar recurso financeiro, talvez já adiantar essa holding para o filho, para deixar isso já para frente, já tirar do CPF da pessoa que tinha algum risco e estava um pouco preocupado em já organizar a sucessão. Risco assim, risco potencial, nada concreto. Coisa, pode acontecer algo errado. Aham. E só que na hora que a gente conversou com o assessor e entendeu que a liquidez era baixa, a gente falou, não, esquece, porque vai resgatar o que tem, vai jogar para dentro da pessoa jurídica, vai começar a contar aquele tempo, né, de 2 anos de novo para chegar na menor tributação, e a pessoa pode precisar do dinheiro. Sim. Então, a gente falou, não, esquece, cancela. Então, uma boa conversa com o assessor pode ajudar na hora da definição, pode não, com certeza vai ajudar na hora da definição da melhor estratégia para o cliente. Isso que você falou é muito interessante, porque hoje em dia é muito comum ter muita família que o patrimônio dele está quase 100% imobilizado, né? Não tem quase nada de investimento para o dia a dia, para aquela liquidez dele. Então, essa é uma questão também importante, né? Eu vou tocar no ponto agora, vocês tocaram esse ponto, né? Eu tô 2 exemplos, tá? Uma cliente que a gente olhou ali, olha o imposto de renda, não, peraí, é isso mesmo que eu tô vendo? Peraí, coça o olho aqui, é isso mesmo? 40% do patrimônio está em título de capitalização? Guarda, tem mais um caso. A pessoa ganhava 35 mil reais, mais ou menos, de locação por mês, só que ela tinha uma liquidez baixíssima. Apesar desse montante de receita, era uma pessoa aposentada, né? Quando você viu o que ela não tinha quase nada, e o que ela tinha era poupança e título de capitalização. Explica o que é o título de capitalização e essas coisas semelhantes, Laura. Primeiro que título de capitalização não é investimento, né? Pois é. Título de capitalização, como o próprio nome diz, né? É uma contribuição que você faz num lugar lá. Só para você ter ideia, ele não tem rendimento, ele tem somente correção monetária. Essa correção monetária é de 3% ao ano. Puxa vida. E você só vai resgatar 100% do valor que você pagou no final, se você pagar tudo. Se você quiser resgatar antes, você vai resgatar com desconto. Então, se você pagou, sei lá, vamos supor que você fez um título de 5 anos e pagou 1 ano. Esse 1 ano você não vai, se você quiser resgatar, você não vai receber os 100% que você pagou, você vai receber menos. Eu falo às vezes assim, que vale até, por exemplo, de 5 anos, você pagou um só, arca com esse prejuízo, para não ter mais prejuízo depois. E o que você iria pagar para o título, começa a investir. É muito mais inteligente. Você vai ter 4 anos de investimento, ao invés de 4 anos de gasto. Né? Apesar de você resgatar com prejuízo aí desse primeiro ano. Sim. Então, o título de capitalização é uma coisa que só interessa para o banco, né? Não é muito... O banco, ele vende muito a questão do sorteio, né? Uhum. É uma coisa que brasileiro gosta muito de sorteio, né? Mas já saiu um estudo que a chance de você ser sorteado no título de capitalização é menor do que você ganhar na Mega Sena. Caramba. E sabe o que é pior? Eu conheço pessoa que já ganhou. E mais de uma vez. Esse pode ser considerado um sortudo. Né? Esse é sortudo mesmo. Mas se você pegar de 100 amigos que têm título de capitalização, pergunta quantos ganharam, alguma coisa. Eu acho que eu não tenho 100 amigos que têm título de capitalização. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Com certeza.
Acho que é mais assim, é o título do banco, o relacionamento com o gerente. Talvez tinha alguma justificativa lá atrás, quando você tinha inflação muito alta, que pelo menos você mantinha a correção. Talvez Aham. isso que justificou em algum momento da história ter esse tipo de título. Hoje, como tem de opção hoje, não faz sentido, né? Trabalhar isso. Não, hoje ó, o que a gente tem de tipo de investimento seguro, Sim, não precisa, né? sim, tem opções muito melhores, né? A não ser que a pessoa queira mesmo participar por causa do sorteio. Perfeito, Aí perfeito. É a aposta, né? é a aposta É dela, a né? moda do momento, né? É, É o bet, ao invés de apostar na Mega Sena, é o aposta bet, no título de capitalização. é o bet legalizado, né? Do Nossa. banco. Brincadeiras à parte, mas acho que é importante, né, quem trabalha com qualquer coisa relacionada a patrimônio tem que ser capaz de minimamente olhar, pode não Aham, entender como é que sim. funciona, que eu sei que é complexo, eu estudo isso por hobby já há mais de 20 anos, então entendo muito bem tudo que você está trazendo, mas eu sei que a Uhum. maioria das pessoas não entendem e não tem a menor É, paciência. Já exato. tentei explicar para algumas pessoas, e a pessoa falou, para, não adianta, não quero mais entender, né? Então, é importante, assim, ter a mínima noção do que é Uhum. e, às vezes, aceitar como dogma. A renda fixa é fixa. Não, a renda fixa varia e, geralmente, o oposto da taxa. Se a taxa subiu, o teu investimento teve prejuízo. Se a taxa caiu, o teu investimento valorizou. É, Exato. guarda isso, né? E aí procura um profissional especializado para poder conversar, trocar ideias e orientar. Principalmente quando você olha para o patrimônio de um cliente que tem investimento financeiro. Eu acho Uhum. que hoje, né, acho que a nossa geração, a geração mais nova, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, tinha aquele foco no imóvel, quem tem patrimônio, quem tem imóvel. Acho que a Exato. nossa geração para frente, quem tem patrimônio, quem tem liquidez, quem tem dinheiro, Aham. não está com um patrimônio impactado. Mas imóvel ainda é investimento interessante e tal, mas muita gente hoje prefere tomar uma reserva maior em dinheiro e vai investir em alguma coisa. Então, Aham. minimamente, saber olhar renda fixa, renda variável, renda fixa, poxa, se é um perfil, vou te perguntar isso para a gente fechar aqui, se é um perfil mais conservador, talvez pode pensar naquela holding que investe só em renda fixa, tradicional. Se é um Aham. perfil mais arrojado, vai ter que pensar um pouco melhor para conseguir montar uma estratégia ali, porque a holding não é uma ferramenta, e se a pessoa quer passar para frente, quer tirar do CPF dela por alguma razão, vai ter que ser uma estratégia muito bem montada, né? Porque ela não... o CPF é muito mais vantajoso, mas você não consegue... Dá para pensar em algumas criações jurídicas, tipo, colocar em usufruto, mas era difícil de operacionalizar, né? Eu não consigo pegar um título do banco, passar para um terceiro e botar em usufruto para mim. Vai ser difícil conseguir fazer essa operação e que o banco aceite isso na prática, Aham. né? Aham. Em alguns casos até dá para fazer alguma coisa, mas é muito mais complexo pensar. Então, o que vale olhar? Primeiro, entender o que o cliente tem, minimamente o que é aquilo que você está vendo ali na declaração na sua frente, e aí pensar, qual é o perfil desse cliente? Fala um pouquinho lá do perfil dos clientes. É, essa questão de perfil vai muito, variar muito, né? Existe uma questão de conhecimento, primeiro, o que o cliente lá, investidor, conhece ou não de investimento. Uma outra questão é o prazo que a pessoa tem para deixar aquele patrimônio investido. Então, por exemplo, a gente estava comentando a questão de liquidez. Então, se a pessoa precisa de liquidez, a gente tem que colocar em investimentos conservadores. Perfeito. Não existe liquidez em investimento agressivo, né? E então, questão de conhecimento, questão de prazo e questão de apetite ao risco. Perfeito. Então, normalmente, quando o investidor já conhece um pouco, ele tem esse apetite ao risco, ele pode ver o patrimônio dele variar, ter, por exemplo, 40% de queda no ano e não ficar nem nervoso, nem arrancar os cabelos, e nem querer matar ninguém, ou seja o assessor, o consultor, o amigo que indicou aquele investimento. Então, ele tem o perfil agressivo. Então, é o cara que já tem mais conhecimento, sabe os riscos que está correndo, aquela questão de risco que a gente comentou. Ele sabe os riscos que ele está correndo, né? Então, tudo isso é importante. Muitas vezes, eu já peguei cliente falando que tem Não, eu aguento um pouco mais. Aí, na hora H, ele começa a falar, Laura, o que está acontecendo aí com os investimentos? Está caindo e tal. Aí, falou, então, você falou que era mais moderado, mas na verdade agora a gente viu que você tem um perfil mais conservador. Então vamos readequar a sua carteira Perfeito. para um portfólio mais conservador, né? E uma coisa que é importante, né? Não é porque o perfil é conservador que a gente vai deixar tudo lá em Tesouro Selic. Perfeito. Existem, dá para montar carteiras que tenham um rendimento interessante, mesmo para um perfil conservador. A pessoa pode ser conservadora, mas ela fala assim: não, eu sou conservador, mas eu não preciso resgatar nada agora.
isso aqui é para minha aposentadoria mesmo, quero construir patrimônio, mas eu sou conservador. Então a gente busca investimentos mais tenham Mais longos, né? mais Que pagam longos, mais. exatamente. Então, quanto mais longo a gente puder deixar o valor investido, a gente consegue maiores rentabilidades. Então, desde CDBs que com prazo maior de 5, 6, 7 anos, a gente consegue taxas maiores, quanto de fundos de investimento com prazos de resgate maiores também. Para quem não sabe, existe fundo de investimento que o resgate é de 360 dias. O que significa isso? Se você pedir o resgate hoje, o dinheiro só cai na sua conta daqui a 1 ano. Então, existem também, né, mesmo fundo de renda fixa pós-fixado, mas com resgate maior. Por quê? Porque ele investe em crédito privado, que tem aquele risco lá, Tem né? tempo de maturação, né? Isso, Etc. exatamente, tem o tempo de maturação, então. Ou seja, Mas também não é um fundo de ações que tem alto risco, né? ou seja, então o que você tem que olhar, faz todo sentido o que eu comentei daquela cliente que eu conversei com o assessor, né? Aham, Você tem que olhar, então, para definir o perfil, não só como ela se declara, ou como ela responde aquele questionário do banco, isso, da exato, corretora, né? exato. Mas quais são as estratégias e objetivos que ela tem em relação ao patrimônio dela Isso, naquele momento. Então, por exemplo, não, eu sou uma pessoa arrojada, mas nesse momento eu estou com baixa liquidez. Então, a sua exato, estratégia tem que ser conservadora. exatamente. Ou, por exemplo, tem uma cliente que ela tem em torno tinha, né, porque a gente conversou, ela tinha acho que 65 anos de idade e ela queria montar holding e tudo mais, a gente falou, olha, você até vai ter economia com imposto de renda, mas na holding, em cima da locação, mas o que você vai levar de tempo para recuperar o imposto de TBI que você vai pagar para botar imóvel lá dentro, são 45 anos. 45 com 65, você vai chegar no 0 a 0 com Nossa, 100 anos. Esquece, a holding ou não é uma seja, solução não para é você. o Não vale a pena. custo-benefício totalmente Não, inviável, né? inviável, inviável, não vale a Aham, pena. aham, Então, nessa aham. hora você tem que olhar e essa hora de não ser arrojado com o cliente, né? Você ser Sim, conservador, né? Olha, é uma exato. estratégia que vai matar o rendimento dela. É muito melhor deixar esse dinheiro aplicado e botar numa previdência, num seguro de vida para passar para o herdeiro, né? Então, até Aham, pensando aqui, Laura, você poderia ter os 3 perfis ao mesmo tempo na mesma pessoa. No sim. sentido de, olha, não, eu preciso ter uma reserva de liquidez, então legal, isso aqui é um investimento conservador, mas Uhum, eu tenho alguma sobra e eu gostaria que essa sobra tivesse um pouco de segurança, porque se diminuir minha reserva eu preciso trazer isso para cá, mas um pouco arrojado também para tentar maximizar o retorno, ou seja, tá bom, então no fim o que você vai dosar é a quantidade em cada tipo, então isso, aqui exatamente. mais conservador, aqui mais moderado, aqui mais arrojado para tentar alavancar um pouco do outro. E trabalhar aquilo que você falou, idade, prazo e objetivos também que essa Exato, pessoa que o tem. cliente tem. Exatamente. Aí a gente divide em caixinhas, né? Curto prazo, médio prazo, longo prazo e o longuíssimo. Sim. E também aquela coisa, essa pessoa às vezes é medrosa. Você falou, se ela é avessa a risco, não gosta de ação. Ação é jogo, é perder dinheiro. Não, criptomoedas, não sei nem o que é isso. Então, tá bom, nem vamos olhar para isso. Vamos conversar com o seu assessor de montar uma estratégia, né, conservadora. Aham, aham. O que eu sempre falo para os alunos é, você tem que conversar, você tem que sentar junto, você tem que trabalhar junto para montar, porque às vezes você olha só um pedacinho aqui com a cabeça do jurídico, mas a vida do cliente não é só um pedacinho do jurídico, a vida do Aham. cliente é ampla e tudo tem que se conversar, né? Tudo tem que se conectar. Então, proteger o patrimônio é trabalhar as várias possíveis frentes, né, de proteção. Até olhar e falar, olha, você está alavancado demais em título que não tem FGC, ou você está alavancado demais num título só, que se der problema você não vai receber esse valor do FGC. Melhor conversar com um assessor, caso você não tenha, ou você já tem, e picar isso aqui, Uhum. né? De maneira a te resguardar melhor. É, por isso que uma questão importante também, antes de fazer qualquer trabalho, é sentar com o cliente e explicar por que é importante o cliente passar essas informações, Sim, porque às vezes o cliente não quer passar todas as informações, né? Tem cliente que é mais reservado, mas fala, ó, pois é. a gente fala que, né, a gente é o tipo médico financeiro. Sim, Você não vai no seu médico lá e esconde que você teve, sei lá, já teve um infarto lá, pois é. né? Você não vai esconder que você tá com pressão alta. Você explica tudo, ó, tá aqui todos os exames que eu fiz, tá Você aqui o até exame de pode esconder, mas, sangue. ou seja, não vai É. adiantar nada, você está gastando dinheiro à toa com o médico. E aí, se o cliente veio te procurar para fazer uma proteção patrimonial, tem Pois é. que mostrar tudo, ó, a minha vida é assim, assim, Mas assado, tem né? cliente que não abre, viu, Laura? Tem Então, cliente que às vezes fala. Teve um cliente que eu falei, olha, custa tanto para eu fazer um estudo. Não, eu já quero fazer a holding. Quanto custa?
Olha, eu não gosto de trabalhar assim, mas você quer que o preço? Tá bom, o preço é esse. Fizemos o estudo, o preço final com estudo e com a holding ficou aqui. Por quê? Porque agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei por onde a gente vai caminhar, o que a gente vai trilhar, né, para conseguir fazer essa estruturação. Às vezes o cliente já quer a solução pronta, mas eu particularmente gosto de dizer que não existe solução pronta. Depende do seu caso, do seu contexto, da sua estratégia, o que faz Porque tem sentido para você, tantas nuances, né? Pois é, pois é. Você vai inchar a holding, você vai colocar a holding mais completa, sendo que às vezes o cliente não precisa de tudo aquilo. Exato, exatamente. Eu nem precisava da holding. Investimento é a mesma coisa. Às vezes o cliente vem e fala, não, eu quero investir em tal coisa. Eu falei, mas você já tem liquidez no seu banco? Às vezes tem que perguntar, né? Ou não, tudo que você tem você vai trazer aqui para assessoria nossa aqui. Aí entendi. Mas, Aí o não, cliente eu quero só entende, isso né? mesmo, né? Aconteceu, tem um caso recente também. O cliente, não, só abre a empresa. Só abre uma empresa. E agora? Vamos fazer o planejamento estratégico? Não, já defini. A estratégia dele até é razoavelmente boa. Só que aí, pensando depois da conversa, eu falei, não, mas peraí, mas isso aqui levou em conta, isso aqui levou em conta, isso aqui levou em conta. Eu falei, olha, tem isso aqui, vamos fazer? Não, bom, vamos fazer isso. Mas tem essa ponta aberta aqui, você pensou nisso? Não tinha pensado. E isso aqui? Isso sem fazer o estudo, mas, claro... Só fazendo pergunta, cabeça, né? Só fazendo a pergunta para ele, né? E aí você começa a perceber que, pô, tem mais, a gente devia ter feito isso lá atrás, você não quis. Mas, tá bom, vamos ver o que dá pra fazer com o que tem para hoje. E aí o cliente quer desconfiado, até ele ganhar confiança e falar, ó, é tudo isso aqui, olha aí, o que a gente deve fazer. Às vezes chega nesse ponto, às vezes tem cliente que não, é reservado, é paciência, a gente vai fazer o que a gente consegue dentro do que a gente tem de informação. Beleza, Lauro, eu te agradecer mais uma vez aqui pela presença. Conta para as pessoas aqui suas redes sociais para poderem te seguir, né, ver mais informações sobre investimentos. Eu sei que você trabalha no Instagram, LinkedIn, pode ir. Exato. Tanto meu perfil no Instagram, quanto LinkedIn, quanto YouTube é Lauro Nagamini. Então, Instagram, @Lauro Nagamini, LinkedIn, Lauro Nagamini. Perfeito. E o YouTube, Lauro Nagamini. Perfeito. Vai estar tudo aqui embaixo, tá, gente? Vocês poderem acessar também, acompanhem o Lauro. O Lauro sempre traz informações bem bacanas e, mais uma vez, Lauro, obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui essa honra de participar desse podcast. Perfeito. Então, você que está nos assistindo, aqui embaixo tem os links de acesso. Vou deixar a informação aqui que eu comentei sobre a questão do imposto de renda, né? Como é que é essa tomada de decisão. E caso você queira estudar um pouco mais sobre holding, entender como trabalhar com holding na prática, aqui embaixo tem o link também do nosso curso Holding na Prática, que ensina tudo isso aqui que a gente comentou, né? Com a limitação do conhecimento dentro das áreas de cada pessoa, né? Que contribuíram para esse curso, para que você possa entender melhor e levar a melhor solução para o seu cliente. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e, por favor, se você ainda não nos seguiu, siga o nosso canal, Professor Holding, e curta esse vídeo.